Olá, internauta. Que a bênção de Cristo lhe alcance onde você estiver agora. O texto de hoje para a nossa meditação está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versículos 21 e 22, que dizem assim: Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Você se lembra da sua primeira professora? Lembra quando estava aprendendo a escrever? A professora escrevia em seu caderno e você copiava seguindo o exemplo dela. Nos dias bíblicos, a forma de aprender a escrever não era muito diferente. Naquela época, o material mais usado para a escrita era o papiro, um papel feito de uma planta encontrada às margens do rio Nilo. Mas esse era um material caro demais para o menino praticar a escrita. Por isso, no aprendizado, o mais comum era usar uma tábua de cera, que era uma caixa bem rasa, cheia de cera macia. Pois desse modo, era possível escrever e apagar quando necessário, algo que era impossível fazer com um papiro. Assim, o professor escrevia uma linha na parte superior da tábua e o aluno copiava embaixo. Essa linha, escrita pelo mestre, era chamado na língua grega de upogramos, que significa escrita perfeita, ou padrão perfeito a ser seguido. Pois bem, essa palavra, upogramos, é exatamente a palavra que o apóstolo Pedro usa para referir-se a Jesus, quando ele disse assim: deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Em outras palavras, Pedro está dizendo: assim como o estudante aprende a escrever copiando o modelo perfeito de caligrafia, assim também nós somos estudantes da vida. E somente podemos aprender a viver, copiando o padrão perfeito de vida que Deus nos apresentou. E Jesus Cristo é esse padrão. O que é ser cristão? É imitar Jesus. É fazer as coisas do jeito dele. Fazer o que ele faria. É seguir os seus passos. Cristo é o maior exemplo de vida. Ele é a escrita perfeita. Segui-lo é algo extraordinário. Entretanto, não é algo fácil, pois o caminho de Cristo é o caminho da cruz. Seguir os passos de Jesus é andar na contramão do mundo. Apesar disso, meu irmão, você pode acreditar, vale a pena seguir os passos de Jesus. E eu quero apresentar para você algumas razões porque isso vale tanto a pena. Em primeiro lugar, quem segue os passos de Jesus é aperfeiçoado por ele. É com base na história de Jesus que estamos escrevendo a nossa própria história. Somos aprendizes dele. Essa figura de Jesus como professor tem muito a nos ensinar. Por exemplo, se uma criança que está aprendendo a escrever erra a caligrafia, o professor não desiste dela logo, não a condena, nem a castiga severamente por causa disso. O que ele faz é apagar o erro e lhe conceder uma nova chance para acertar, para aprender. O nosso mestre também é assim. Ele nos ajuda em nossos erros e com amor ele nos corrige. Se você tem procurado seguir os passos de Jesus, tem tentado acertar, mas ainda assim tem falhado, tem cometido erros, feito coisas que Jesus jamais faria, não se desespere, meu irmão. Se você quiser acertar, Ele, o bondoso Jesus, não vai te abandonar por causa disso. O misericordioso Mestre é poderoso para apagar o que está errado e lhe ajudar a acertar. Com Ele, você pode reescrever a sua história. Vale a pena seguir os passos dele, porque nesse caminho ele vai aos poucos nos corrigindo, nos acertando e nos aperfeiçoando.
vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Em segundo lugar, quem segue os passos de Jesus é acompanhado por Ele. Na caminhada cristã, Jesus nos trata com compaixão, nos auxilia em nossas fraquezas, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Além disso, Ele não apenas deixou as pegadas no chão para seguirmos e depois nos abandonou. Ao contrário, o Mestre está sempre do nosso lado, nos ajudando a segui-lo. Igual a um professor que segura na mão da criança e lhe ajuda a escrever as suas primeiras palavras, Jesus segura em nossa mão e nos ajuda a cada passo que damos. Ele nos acompanha. Quando caímos, Ele nos ajuda a levantar e a continuar na caminhada. E Ele te promete: nunca, jamais te abandonarei. Nunca te deixarei. Conforme está lá em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 5. Você pode falar como disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se tem sido difícil para você, se você já até pensou em desistir, creia, Jesus está do seu lado. Ele nunca abandona você. Por fim, vale a pena seguir Jesus, porque quem segue os seus passos é compreendido por Ele. O nosso Senhor nos entende. Aquele a quem seguimos deixou a sua glória para tornar-se um de nós. Ele viveu aqui na terra, vivenciou todos os dilemas da vida. Foi humilhado, traído, injustiçado, maltratado. Sentiu fome, sede, cansaço e solidão. Ele é um profundo conhecedor dos sofrimentos humanos, pois, como disse Isaías, ele foi homem de dores, que sabe o que é padecer. E não só isso, a Bíblia afirma que Cristo conhece as tentações que enfrentamos. O autor da carta aos Hebreus disse que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas nunca pecou. Por isso, quem segue os passos de Jesus pode ter certeza de uma coisa: será sempre compreendido. Quando você enfrentar uma situação difícil, ore ao Senhor com a certeza de que Ele te entende. Ele conhece a sua dor, meu irmão. Certa vez, muitos discípulos abandonaram Jesus por acharem que o seu ensino era duro demais. Diante disso, o mestre virou para os 12 e lhes disse que se eles quisessem abandoná-lo, poderia ir também. Foi quando Pedro se levantou e disse algo maravilhoso. Disse assim ao Senhor: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. De fato, não há outro caminho. Ser cristão é viver o mais excelente projeto de vida. Se você está desanimado, está pensando em até mesmo não ir mais à igreja, ouça: não desista de Cristo, porque Cristo nunca desistirá de você. E mesmo que seja difícil, vale a pena seguir os passos de Jesus, porque quem segue o Mestre é aperfeiçoado, é acompanhado e é compreendido por Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.